O áudio está ligado? Tá? Bom, me preparando para essa transmissão, já que eu estou sozinha na sala. Nós, no último dia 20 de março, tivemos uma modificação da legislação brasileira a respeito da telemedicina. Isso abriu uma situação muito interessante para que a gente pudesse experimentar uma maneira nova de relação com os pacientes. A telemedicina não é nada novo, quer dizer, ela existe há muito tempo, tecnologicamente preparada ou não. Essa telemedicina que nós estamos agora experimentando é um pouco diferente, porque ela está sendo liberada a interação com o paciente mais diretamente. Nós usávamos telemedicina para fazer exames à distância, para fazer laudos. Essa é uma normatização que já estava mais ou menos pronta. E foi, então, no dia 20 de março, que houve a publicação pelo Ministério da Saúde da possibilidade de, durante a pandemia, nós realizarmos a teleconsulta. Claro que a teleconsulta não é igual para todas as especialidades. Oftalmologia é uma especialidade que depende do exame físico, depende de exames complementares, o que torna muito difícil nós fazermos uma teleconsulta completa. Até a medida da acuidade visual é complexa, porque existem padrões de distância, padrões de medidas com correção, sem correção, a medida do óculos que a pessoa usa. Todas essas situações dificultam uma teleconsulta oftalmológica. Porém, é possível que os nossos pacientes e ouvintes tenham alguma referência para que em casa possam medir modificações da sua visão. Possam medir também alterações da qualidade da visão. Então, esta situação de medidas de visão, ela fica um pouco comprometida. Nós estamos trabalhando com tecnólogos, inclusive para padronização das letras das tabelas que nós temos, porque essas padronizações poderiam ser enviadas para os pacientes, que poderiam imprimir nas suas casas tabelas de leitura e poderiam seguir quando eles têm doenças que a medida da acuidade visual é importante. O que nós tivemos nessas últimas 2 ou 3 semanas de questionamento a respeito do que é a teleconsulta? Muitos pacientes ligam precisando de informações administrativas. Outros pacientes ligam e precisam de orientação médica. Esta orientação médica é uma orientação mais delicada, que precisa de interpretação do prontuário, quando o paciente já tem o prontuário médico aqui na clínica, da avaliação dos exames complementares. Então, estas situações de teleconsulta e teleorientação, elas podem ser feitas com o paciente ao vivo conversando com o médico consultando o prontuário que o paciente já tem e o médico consultando os exames complementares que foram aqui ou foram enviados de outra instituição. Nós temos tido consultas principalmente para doenças externas oculares. Doenças externas oculares são situações onde, entre sinais e sintomas e o que o médico consegue ver através de uma tela, algumas situações a gente consegue resolver. E aí nós podemos encaminhar o paciente para a clínica com mais segurança, à medida que a gente não possa resolver o problema do paciente por teleorientação. É possível também, pela portaria do Ministério, nós fornecermos atestados médicos, nós fornecermos receitas. A assinatura eletrônica de receitas também tem uma padronização. Quando a gente faz uma teleconsulta, nós precisamos também colocar no prontuário médico do paciente tudo que foi conversado e discutido, porque isso é uma documentação importante. E esta teleconsulta
pode terminar com a orientação para o paciente vir à clínica ou terminar com a orientação para o paciente receber uma receita médica ou uma orientação de como proceder em relação aos seus sinais e sintomas, e aí nós seguimos com o atendimento do paciente, que pode ser novamente discutido a curto ou médio prazo. Nós temos perguntas, por exemplo, de pacientes que querem vir pela primeira vez na clínica. Nunca estiveram aqui, nós não temos histórico, não temos medida nenhuma, mas o paciente tem. E se ele tiver um relatório médico com todas essas informações, a gente poderia chegar a uma conclusão de qual seria a melhor orientação para o paciente. Fazer exame físico pela primeira vez num paciente que está vindo à clínica é muito difícil. Então, essa situação é uma situação mais delicada. Pacientes que precisam ter medida da pressão feita em prazos previamente. A teleconsulta pode ser agendada e pode ser solicitada à nossa central de atendimento. Essa central de atendimento está preparada para fazer a orientação e para enviar um link para os pacientes que não precisam ter nenhum tipo de aplicativo no seu celular ou no seu computador. Nós podemos fazer este agendamento em horários previamente definidos. Todos os médicos da clínica estão aptos a fazer este tipo de atendimento e nós estamos muito felizes em estar podendo colaborar para os pacientes que conseguem ficar em casa e não sair. Nós estamos tentando sempre preservar a saúde dos pacientes que podem ficar em casa. Nós tratamos de muitos pacientes idosos, pacientes que foram operados de catarata, pacientes que têm uma situação que, se puderem ficar em casa e terem orientação adequada, seria o ideal. Outra situação que a gente tem visto como necessária para os pacientes que fazem tratamentos de injeção, por exemplo, para tratar degeneração macular, problemas de retina. Eles têm muitos questionamentos. O Dr. Michel vai fazer um live na sexta-feira, eu creio, que vai discutir essa questão de quando os pacientes devem vir para o tratamento com injeção. Pacientes com glaucoma, pacientes que precisam medir pressão, infelizmente, esses estão sendo recomendados para que eles possam vir à clínica e fazer a medida da pressão. Nós temos exames complementares que alguns pacientes de glaucoma precisam também fazer, e dentro do possível nós estamos postergando e analisando os exames que já estão feitos. Pacientes que têm um controle de pressão muito complicado, aí a gente deve fazer essa medida e colaborar com o paciente para que ele tenha toda a segurança para vir à clínica, ser atendido o mais rapidamente possível, ter toda a proteção de forma adequada. Nós temos pacientes que foram transplantados, eu estou vendo aqui na lista dos que estão nos assistindo, por exemplo, um paciente transplantado que pode ter uma crise de rejeição. Esse paciente transplantado que precisa de acompanhamento, também pode ser discutido com ele, primeiro, o que ele precisa fazer. Segundo, se ele tem um embaçamento da visão, se ele tem uma irritação ocular diferente do que ele está habituado, pode ser que ele tenha que vir à clínica, porque, como vocês sabem, crises de rejeição em transplante de córnea podem acontecer a qualquer momento, mesmo que o paciente já tenha sido transplantado há 10, 15, 20 anos. Nós estamos no momento onde temos pacientes com glaucoma, transplante de córnea, catarata, e que precisam fazer uma separação entre o que cada um desses problemas pode estar causando no meio de uma situação como essa que nós estamos vivendo, e aí nós, por teleorientação, podemos discutir se é conveniente vir à clínica ou não.
É claro que tudo isso tem toda uma tecnologia atrás. Nós, para fazer uma teleorientação, precisamos estar na plataforma adequada, segura, para que não exista nenhum problema de comunicação com o paciente e nem de entrada de pessoas que não sejam desejáveis a essa plataforma. Nós temos que manter o prontuário eletrônico e também devemos ter acesso ao prontuário de exames complementares e que são imagens. Nós estamos muito felizes de conseguir proporcionar para os pacientes que têm dúvidas se devem ou não sair, se devem ou não usar um determinado colírio, se devem manter o tratamento que havia sido prescrito, ou se deve fazer alguma modificação na sua maneira de cuidar dos olhos, dessa forma. Acho que a gente está seguindo a necessidade do momento para a saúde ocular. Nós sabemos que isso tem um prazo definido até agora pelo governo por 90 dias para ficar, mas quando a gente fica pensando na situação pós-pandemia, quantas vezes nós temos pacientes que são orientados a fazer um retorno físico na nossa clínica apenas para trazer um exame? Quer dizer, nós vamos provavelmente ter que criar para o pós-pandemia uma situação onde a gente possa cuidar dos pacientes sem ter tanto deslocamento numa cidade difícil como São Paulo. Nós temos também alguns testemunhos que as pessoas já podem dizer para a gente, olha, eu tive a teleorientação e pude ficar em casa ou fui à clínica e os sinais e sintomas que eu tinha eram de uma situação que precisava realmente de uma avaliação oftalmológica. Eu acho que a intenção dessa informação é desmistificar um pouco como funciona a teleorientação e a teleconsulta em oftalmologia. Ela não é como uma teleconsulta, por exemplo, de psiquiatria, onde a gente possa ficar com o médico psiquiatra uma hora na tela conversando, e esse médico até pode analisar o nosso não verbal, a nossa maneira de conversar, mas para oftalmologia, como eu já disse, os sinais e sintomas são importantes. O exame físico é importante. O exame físico para oftalmologia, ele depende de microscópio, ele depende de corantes, ele depende de luzes que a gente não consegue fazer numa tela de computador. Mas a experiência tem sido interessante e acredito que nós tenhamos conseguido resolver vários problemas e orientar vários pacientes de forma adequada. Espero que isso tenha esclarecido a vocês as principais questões sobre telemedicina e vamos esperar essa fase crítica da pandemia passar para que a gente possa, então, conduzir os recursos de telemedicina para o futuro pós-pandemia. Muito obrigada. Como agendar a teleconsulta? A teleconsulta tem uma maneira adequada de ser agendada pelo telefone mesmo. Então, vocês ligando à clínica conseguiriam ter uma orientação do ponto de vista administrativo para que possa ser feito, então, o agendamento com o médico. Isso normalmente está sendo feito no mesmo dia. E nós temos conseguido atender a demanda com uma velocidade que permite, inclusive, como nós estamos trabalhando num horário reduzido, que os pacientes que precisem possam vir à clínica no mesmo dia. Nós mudamos o horário de atendimento para também diminuir o número de colaboradores físicos na clínica, e isso acho que também tem colaborado para que as pessoas que venham se sintam seguras. Mudou tudo na sala de espera, mudou a maneira da gente conseguir resolver todos os detalhes da consulta. Me perguntaram agora se a teleconsulta substitui a consulta presencial. Claro que não. A consulta presencial oftalmológica envolve medida da visão, envolve medida da pressão, envolve biomicroscopia, envolve fundo de olho, que são itens que a gente não pode fazer numa teleconsulta. Mas para, por exemplo, pacientes que tenham sido vistos num prazo não muito longo, que estejam em tratamento, que necessitem de uma nova orientação,
a teleconsulta pode atender, a teleorientação pode atender de forma bastante adequada. A consulta presencial, ela tem sido feita com vários cuidados que nós não tínhamos antes. A gente tem agora anteparo, temos máscaras, temos óculos para os colaboradores, temos álcool gel em todas as dependências da clínica, que é o que todo mundo está fazendo, nada muito diferente. Para oftalmologia, como existe uma proximidade com o paciente, os cuidados têm que ser redobrados, inclusive entre um paciente e outro entrando na sala, nós precisamos tomar devidos cuidados de higiene, que acho que vieram para ficar, porque são interessantes e eu acho que preservam a saúde de todos nós. Nós acho que temos, com certeza, detalhes que vão acontecer nas próximas semanas, que vão mostrar para a gente se a teleorientação e o que a gente pode fazer de teleconsulta em oftalmologia está adequado ou não. Nós esperamos contar com a colaboração de todos o nosso grupo para poder manter o atendimento por teleconsulta e teleorientação de forma adequada, mas para os pacientes a expectativa eu acho que é grande e muitos precisam dessa teleorientação para saber como devem proceder nas próximas semanas e meses. Muito obrigada. Temos perguntas sobre lente de contato. O que fazer com lente de contato? Nós estamos na lente de contato repondo as lentes dos pacientes que já eram pacientes e que tinham os exames feitos e que nós temos a lente definida. Nós estamos tentando orientar os pacientes que, se puderem, para evitar manuseio e conservação de lente, usarem lentes de descarte diário. A gente sabe que esse vírus é transmitido muito pela manipulação de superfícies contaminadas, pelas gotículas que são transmitidas de um paciente para o outro. Então, a gente deve, se possível, evitar a contaminação na própria lente de contato. Nós não sabemos, provavelmente, os líquidos antissépticos de lente de contato são capazes de eliminar o vírus que porventura estiver aderido à lente de contato. Eu não vi nada ainda publicado sobre isso, e por isso que a gente pede para que quem puder usar a lente de descarte diário estaria evitando uma contaminação. Nós podemos também, com novos testes, surgiu uma questão de uma paciente que quebrou a lente de contato rígida, que ela tinha feito o teste há 3 anos. Nessa situação, nós vamos precisar fazer um novo teste. E é uma situação excepcional. Pacientes que usam lente de contato escleral é outra situação delicada, porque essa é uma lente que ele precisa dela, porque são pacientes que geralmente têm ceratocone e outras irregularidades de córnea, ele não consegue usar óculos, e a sugestão é que ele use óculos de proteção. Em pacientes que usam lente de contato, que estão andando de máscara, se puderem colocar um óculos de proteção, e esses pacientes que não vão jogar lente fora no final do dia, eu acho que estariam também evitando contaminação. Então, para lente de contato, dependendo do problema, existem situações diferentes para a gente poder cuidar e orientar. A gente também tem recebido perguntas sobre pacientes que usam 2 lentes de contato, uma gelatinosa e outra rígida por cima, porque essa também é a maneira dele poder enxergar, por causa dos problemas da córnea dele. Esses pacientes, se puderem usar a lente gelatinosa de descarte diário, também é a melhor orientação. E manter a asepsia das mãos na hora de manipular a lente, lavando com água e sabão, e depois que tirar a lente de contato, colocar também num estojo que esteja limpo. Para limpeza de estojo, o que a gente recomenda é água e sabão, e a troca dos estojos de lente de contato com uma frequência maior do que o normal. Se puderem trocar estojo toda semana, melhor, porque existe uma manipulação natural da lente de contato. Eu acho que é exatamente essas são as orientações para a lente de contato.
A nossa especialidade, que cuida muito de inflamações de pálpebra, inflamações de conjuntiva, acaba sendo beneficiada com a possibilidade de orientar por teleconsulta. Fica muito mais difícil, como eu já disse, pacientes com glaucoma, pacientes com doenças da retina que precisam do exame de fundo de olho, que precisam de exames complementares. Doutora, a pergunta é se a teleconsulta é atendida no final de semana. A pergunta se a teleconsulta pode acontecer no final de semana. Pode sim, nós só precisamos, como não existe a administração do consultório aberta no final de semana, nós estamos providenciando para que no final de semana a gente tenha uma maneira do médico que estaria teoricamente de plantão para teleorientação poder receber todas as informações administrativas. Mais alguma? Eu acho que essas são as perguntas para a gente poder continuar nossa teleorientação e teleconsultas em oftalmologia, que, como eu já disse, tem suas limitações importantes por causa das características da especialidade, mas acreditamos que vários pacientes puderam ficar em casa e receber as orientações e se sentir tranquilos para poder ficar em casa. Desligou? Acabou? Só encerrar, doutora. E como eu encerro, encerrar vídeo ao vivo. Ok?